Então começamos em Hebreus 12, onde aqui o Espírito Santo ele fala que nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e ele diz que nós devemos, por conta disso, dessa grande nuvem de testemunha, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí nós fomos para Hebreus capítulo 11, onde fala um pouquinho acerca dessa nuvem de testemunhas que o capítulo 12 nos fala, né? Aí nós falamos, o versículo 1, pegamos aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí diz que por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunhos. Então nós vamos falar aqui, né, dessa nuvem de testemunha, de pessoas que foram da fé, pessoas do Velho Testamento, do Novo Testamento também, que ousaram crer em Deus de todo o coração, praticar a fé, né, e quando colocar a fé em ação, através dessa fé, eles alcançaram testemunho. Porque se você não colocar a sua fé em ação, você não vai ter testemunho na sua vida, porque a vitória ela vem por intermédio da fé em Cristo Jesus, daquela convicção que você tem pela palavra que aquela bênção te pertence, em o nome de Jesus. Então ele diz assim, paramos no versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então não havia nada, a terra era sem forma e vazia, mas por intermédio da palavra de Deus que foi dita, os mundos foram criados. Houve o firmamento, houve a separação entre a terra e o mar, né? Tudo foi criado, o que não existia passou a existir. Não existia árvores, não existia animais, não existia o ser humano, mas tudo passou a existir por intermédio da fé. Nós ainda falamos a diferença entre fé e crer, porque muitas pessoas elas confundem e elas acham que fé é a mesma coisa do que crer, mas não é. Crer significa tomar como verdade a palavra de alguém e ter fé é quando você tem a convicção do que foi dito pelas Escrituras pertence a você, ainda que as circunstâncias digam ao contrário. Então, a fé o crer você professa, né? Crie, por isso falei. E a fé você coloca em prática, são nas ações, nas atitudes que você demonstra a sua fé. E aí nós estávamos falando, né, pastor Israel, até no intervalo aqui, nós estávamos comentando acerca até dos discípulos. No começo da caminhada dos discípulos com Jesus, né, a gente percebe que eles criam na palavra de Jesus, né? Eles estavam andando com Jesus e por que eles andavam com Jesus? Porque eles acreditavam, eles tomavam a palavra de Cristo como verdade. Mas muitas vezes, né, pastor, na hora de praticar a fé, eles não a praticavam. E a Bíblia até fala um exemplo muito claro sobre isso, pastor Yara, que os discípulos estavam com Jesus no barco. Jesus tinha dito para eles assim, passemos para outra margem. E porque eles criam em Jesus, eles então atendiam a palavra de Jesus, eles obedeciam, eles ouviam a Jesus. Mas houve um determinado momento no momento em que eles estavam navegando, que Jesus estava dormindo, diz a Bíblia. Ele estava dormindo na polpa do barco, numa almofada. Foi quando, de repente, surgiu um temporal de vento, um vento contrário. E os discípulos ficaram desesperados com aquele vento, ficaram achando que iriam perecer, que eles iriam naufragar. E eles então despertaram Jesus dizendo, Senhor, o Senhor não se dá conta que nós vamos perecer? O Senhor não se dá conta que nós vamos naufragar? Jesus então se levantou e repreendeu o vento, usou a autoridade que ele tinha, repreendeu o vento, repreendeu o mar. E a Bíblia diz que houve bonança, ou seja, o mar se acalmou, o vento se aquietou. Mas o que chama fortemente a nossa atenção, pastor Yara, é que logo depois de Jesus ter usado a fé, por assim dizer, ele ter usado a autoridade para repreender o vento e o mar, ele se virou para os discípulos e fez a seguinte pergunta, e vocês ainda não têm fé? Porque se eles tivessem fé, eles teriam repreendido. Ou seja, a fé não é simplesmente você crer em Deus, que todo mundo crê em Deus, mas é quando você tem a palavra de Deus como a sua certeza, como a sua verdade, e você sabe que com ela você luta contra as evidências. Então,
Quando você tem a fé, você crê que você pode realizar a obra. A ação parte de você. E é interessante, pastor, até notar nessa passagem bíblica, né, de Jesus num barco, que a gente vê que a Bíblia fala que o vento era contrário. Então a gente percebe, estamos falando até aqui no Hebreus 12, que a gente começou, né, o tema é perseverança no meio das provações, no meio das tribulações, das tempestades da vida. Então a gente percebe que Jesus estava naquele barco, os discípulos estavam no barco, mas isso não impediu da tempestade se levantar, né? A tempestade se levantou, o vento contrário se levantou contra eles, mas a atitude dentro do vento contrário é que vai mostrar se você tem fé ou não. Qual foi a atitude de Jesus? Ele estava dormindo na polpa, não se incomodou com aquela tempestade, porque no começo ele já havia dado a palavra e ele disse para os discípulos, passemos para outra margem. Então, Jesus confiou na palavra que foi dada, ele passaria para outra margem. Não seria um vento contrário que iria impedir a palavra de se cumprir, jamais. Não é um vento contrário na sua vida que vai impedir a palavra de Deus de se cumprir na sua vida através das promessas de Deus. Claro, se você não abandonar a fé, porque muitas pessoas no meio do temporal, do vento contrário, ela abandona a fé, como os discípulos, né? Foram incomodar o mestre e ainda acharam até ruim, porque ele estava dormindo na polpa, falou, o Senhor não se importa que pereçamos, né? Até quiseram dar ali uma bronca em Jesus, achando que estavam corretos de repreender Jesus, que no meio de uma tempestade estava dormindo, mas Jesus estava ali na tranquilidade do Espírito, porque ele sabia que nada iria acontecer. Eu costumo dizer que Jesus tinha a fé no coração, a fé do Pai, a convicção, eu costumo dizer que Jesus tinha a tão grande certeza que o Pai havia dito para ele que seria morte de cruz, que Jesus estava com essa convicção, não, o vento pode se levantar, eu não vou morrer afogado porque o propósito de Deus é morte de cruz. Então Jesus não estava preocupado, Jesus vivia dessa fé, ele sabia o propósito dele aqui nessa terra, então ele estava descansado, ele sabia que o vento como levantou, o vento ele também se baixaria novamente, né, desapareceria, mas os discípulos estavam ali desesperados, foram a Jesus, incomodaram a Jesus, Jesus repreendeu a tempestade, mostrou que o crer tem que andar com a fé, um anda lado a lado do outro, eu vou repetir, crer é tomar como verdade a palavra de Deus e fé é você viver daquilo que você espera, daquilo que a palavra anuncia. Então eles andam junto. Quando você crê, você coloca em prática. Você age como Jesus agiu no meio da tempestade. Ele não ficou desesperado porque ele tinha fé. Ele deitou, dormiu na polpa até que foi incomodado pelo discípulo. E ele levantou então, repreendeu aquela tempestade e houve grande bonança. Foi até que o pastor Israel citou, onde ele disse assim, ainda não tendes fé? Então Jesus perguntou para eles, falou, peraí, né? Vocês creem porque estão comigo. Se vocês não crescem, vocês não estariam comigo no barco. Mas cadê a fé de vocês, né? A Bíblia já fala que a fé sem obras, ela é morta, para nada serve. Então não adianta eu dizer que eu tenho uma fé, mas não ver na minha vida o resultado da fé. Então a fé, ela está sendo morta. Eu tenho que colocar a fé em ação, tenho que de coração, eu tenho que crer e colocar em prática. Se eu colocar em prática, eu vou alcançar testemunhos, como também os antigos, como diz aqui no versículo de número 2 de Hebreus 11, diz que os antigos, através dela, da fé, os antigos alcançaram testemunhos, né? Aí vai falar um pouquinho dos antigos que alcançaram testemunhos, dessa nuvem de testemunhas que estamos rodeados. Ele fala assim, versículo 4, aí ele começa dizendo, pela fé, Abel, lembra do caso de Abel? Né? Abel, que era filho de Adão e Eva, tinha os dois filhos, o Abel e o Caim. E o Abel, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então você percebe que foi pela fé, né? Eles não sabiam o que agradaria a Deus, mas pela fé, Abel no coração, ele acreditou que se ele pegasse o melhor da ovelha dele, o melhor, não o pior, e oferecesse a Deus, então Deus se agradaria do melhor. Então foi pela fé que ele fez. E Deus se agradou da oferta de Abel. Então diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. E diz mais, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, pastor, isso aqui é muito forte, né? Ainda que o Abel, ele foi morto por Caim,
por conta dos ciúmes que ele teve, né, de a oferta do irmão ter sido aprovada por Deus e a dele não ter sido aprovada, porque Abel deu o melhor, o Caim, ele deu do pior, porque Abel, ele viveu ali da fé, mas o Caim não viveu da fé, ele pegou qualquer coisa para oferecer a Deus. Então, a Bíblia fala muito claramente, no finalzinho do versículo 4, fala, e por ela, depois de morto, né, pelo seu irmão, por conta dos ciúmes, ainda fala, essa fé ainda fala até hoje. Porque a fé não é algo que passa. A fé é algo, pastor Yara, que traz para a vida das pessoas um firme fundamento. A fé é algo que traz para a vida da pessoa algo que vai ser de serventia, não só para o momento que a pessoa está vivendo e vai passar, não. Vai servir para a sua geração, vai produzir benefícios para a sua família, vai produzir benefícios para aqueles que vierem depois dela, porque esse é o maravilhoso intuito da fé. Por isso que a Bíblia mostra tão fortemente aí o exemplo da fé de Caim. O exemplo que hoje serve para nós, que serve para a nossa edificação, para mostrar o quanto a fé é poderosa, pastor. No caso, o exemplo da fé de Abel, né? Que a gente está falando de Abel e Caim, acabou falando o exemplo da fé de Caim. É porque da fé são de irmãos. Abel, exatamente. Da fé de Abel, que ofereceu melhor sacrifício a Deus, porque ele ofereceu o do melhor que ele tinha. Então, aí ele continua dizendo no 5 assim, ó, pela fé, olha só, estão falando então da nuvem de testemunha dos antigos, que alcançaram testemunhos pela fé. Então, ele diz assim, pela fé, Enoque foi trasladado. Você imagina você ser tirado de um lugar ao outro, né? De repente, né? A pessoa desaparecer, né? Ele foi trasladado, diz aqui, para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Por que agradara a Deus? Porque Enoque viveu da fé. Ele viveu das coisas que se esperavam, das coisas que Deus anunciava. Então, ele pegou aquelas coisas que Deus anunciava e colocou no coração. E ele propôs viver do anúncio de Deus, daquilo que Deus falou, né? Aí tem mais, vamos ver mais aqui. Diz no versículo de número 5 agora, fala da fé. Ora, sem fé, o que diz aqui? É impossível agradar-lhe. Então, Deus, ele se agrada da nossa fé. Porque a nossa fé expressa a nossa confiança em Deus. Porque, vamos lá voltar a dizer, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se esperam de quê? Daquilo que Deus anunciou. Então, se eu tenho fé, eu estou dizendo automaticamente que eu estou confiando que aquilo que Deus disse para mim vai se cumprir. Por isso que eu não estou olhando a circunstância. Então, por isso que Deus se agrada da fé. Por isso que Deus se agrada do justo que vive da fé. Porque aquele que vive da fé está vivendo da certeza das palavras que Deus disse para ele. Está andando em convicção com a palavra que saiu da boca de Deus. Por isso que Deus se agrada do justo, né, pastor Isaías? Isso é interessante notar, né? Por que Deus se agrada do justo? Porque se o justo vive da fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, daquilo que Deus já anunciou, é óbvio que vai agradar sempre o coração do Pai andar em conformidade com aquilo que o Pai está dizendo.